E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam mantendo uma rotina de estudo, assim como eu coloquei na nossa primeira aula, até porque vocês já estão prestes a entrar no ensino médio. Lembrem que vocês precisam estudar muito mais do que as outras turmas e criar um vínculo com essas nossas aulas, pesquisando e procurando informações sobre o conteúdo. Então eu espero que vocês estejam estudando realmente. Bom, é o seguinte, a gente vai trabalhar hoje a história do Brasil. A gente vai iniciar um pouco sobre a história do Brasil no processo político. Para que a gente inicie esse processo político, a gente vai iniciar hoje estudando um pouquinho sobre a Revolução de 1930. Bom, pessoal, como o assunto é maior, mais extenso, a gente só vai trabalhar hoje a Revolução de 30, certo? Aí nas aulas posteriores a gente vai dando continuidade ao procedimento de 1990, 1930 em diante em relação ao nosso conteúdo, certo? Que vai até 1945, como eu coloquei aqui embaixo para vocês. O Brasil nos anos de 1930 a 1945. Bom, pessoal, mas para que a gente entenda um pouco sobre essa Revolução de 30, é necessário que a gente veja os antecedentes, ou seja, as históricas que antecedem essa Revolução. Bom, antes da era Vargas, temos um Brasil, a gente precisa imaginar que temos um Brasil após a proclamação da República, que vai de 1889 até 1929 e pegando um pouquinho de 1930 num processo totalmente oligárquico, ou seja, a política totalmente centralizada e chamada de política de café com leite. Professor, o que seria essa política de café com leite? Seria a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo como produtora de café e Minas Gerais como a produtora do leite. Você pode perguntar, professor, o que é que tem a ver a questão econômica com a questão política? Vamos lá. Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Até porque os maiores políticos eram aqueles que adentravam o processo econômico, ou seja, tinham um grande poder aquisitivo em suas mãos. E essas duas produtoras, tanto São Paulo como Minas Gerais, era, vamos dizer assim, um dos principais pontos de produtos aqui do Brasil. Então eles tinham grande influência no quesito política. Bom, o café, como eu já mencionei para vocês, era o poder centralizador da economia brasileira. Então, o que acontece no governo de Washington Luiz, que vai de 1926 a 1930, que é quando Vargas assume de uma forma provisória o governo, e a gente vai entender isso bem organizado com as ideias que eu irei colocar aqui para vocês. Colocado como a República Velha. Professor, o que seria essa República Velha? O Washington Luiz organizando as ideias, suas ideias mentais e percebendo que o Brasil passava por um processo economicamente falando muito ruim, ele começou a articular mudanças financeiras e essas mudanças financeiras elas começaram a se tornar um pouco diferencial das vivências atuantes no Brasil. Então, o lema do governo de Washington Luiz, que a gente não pode esquecer, é governo é abrir estradas. E quando ele diz assim, abrir estradas, não era abrir estradas como nós conhecemos de passar carro, não. Era estradas em relação ao ponto econômico, ou seja, dar uma evolução à economia desse país. Bom, pessoal, a gestão dele é pautada nas questões das estruturas e nas estatísticas em relação à tentativa de ampliar as reservas de ouro no país. Ou seja, se ele conseguisse realizar todos esses feitos, consequentemente a economia do país também tinha um grande avanço. Então, a gente precisa ressaltar uma coisa bem interessante, que o café estava sendo produzido, entretanto, as vendas estavam num processo caótico. Por que essas vendas não estavam sendo realizadas? As pessoas produziram muito café, estancaram os cafés nos seus armazenamentos para que assim eles pudessem vender. Entretanto, o exterior não estava comprando café porque esse período é onde se instala a crise de 29. E o que seria essa crise de 29? O mundo, na sua totalidade, passava por uma crise capitalista com a queda da Bolsa de Valores. Então, a partir do momento que se tem essa queda da Bolsa de Valores em Nova York, consequentemente tem uma alternância na questão econômica mundialmente falando e chegando aqui nos viés brasileiros. Então a gente precisa entender que um dos pontos mais importantes em relação a essa questão econômica do café
começa a ter uma decadência, e essa decadência começa a, vamos dizer assim, a refletir na força do preço do café. O café era um produto que vendia bastante, e entretanto, com essa queda da Bolsa dos Valores de Nova York, começa a ter uma decadência na venda do café e o preço também cai. Então, se o preço cai, consequentemente, os produtores que tinham colocado muitos cafés dentro dos seus armazenamentos começam a perder, e sem falar que a venda do café abaixa quase mais de 50%. Então, sendo assim, muitas pessoas estavam com seus armazéns estocados de café, e aí eles começam a queimar o café, porque o café começa a ficar em um processo caótico, então eles começam a levar os cafés para queimar, justamente perdendo o seu equilíbrio econômico. Então, com essa perca econômica, consequentemente, vai se refletir no âmbito do governo, ou seja, de Washington Luiz, que estava à frente do Brasil naquele momento. Bom, então a oposição ela vai se aproveitar de tudo isso e vai começar a articular alguns feitos para retirar o Washington Luiz do poder. Entretanto, a gente precisa entender que o Washington Luiz ele vai começar a criar também suas estratégias de governo para não perder e não sair do governo brasileiro. Quais são eles? Vai começar a censurar a imprensa, que a pouco divulgava tudo aquilo e a crise do café que acontecia no momento no Brasil. Também a imprensa que estava relatando todos os feitos que estavam acontecendo durante aquele período. Então ele vai começar a pegar os opositores, o Washington Luiz, e tratá-los como criminosos comuns. E tem algo bem interessante, é que ele vai dizer assim, que a questão social é um caso político, é um caso de polícia, ou seja, ele vai falar que não se define através das questões dos parlamentos. Os parlamentos eles não vão ter vez nem voz, mas se define a partir das discussões realizadas pelos opositores, chegando muitos a ser presos por conta de ser contra o governo de Washington Luiz. Bom, então fica claro com tudo isso que esse fato ele trará um grande tumulto na época. Porque imagina aí comigo, o país estava no processo de crise, o café não estava se vendendo, consequentemente o Washington Luiz vai começar a reprimir alguns feitos de divulgações dessas informações, os opositores vão se apropriar de tudo isso e tentar organizar os feitos para, consequentemente, vencer as eleições que seriam realizadas em 1930. Mas, como eu falei para vocês, essa organização era entre São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, a Aliança Liberal começa a criar caminhos e lançar o seu presidente, colocando como candidato Getúlio Vargas e como vice João Pessoa, que pertencia aqui ao nosso estado da Paraíba. Bom, esses dois se colocam como candidato, porém, os oligarcas, ou seja, São Paulo e Minas Gerais, começa também a articular pontos políticos para não perder essas eleições. Entretanto, vai acontecer um fato crucial em 1930, que é quando Washington Luiz vai perceber que São Paulo também passa por um processo de crise, não quer perder de jeito maneira o governo de São Paulo, ou seja, não quer deixar que São Paulo saia do governo, das mãos do governo. Então, o que se acontece? O Washington Luiz, no lugar de ceder para Minas Gerais, que era a vez de Minas Gerais, porque era assim, ó, uma vez São Paulo, outra vez Minas Gerais. Depois voltava para São Paulo. Entretanto, o Washington Luiz não vai cumprir com esse acordo, deixando assim em crise esse procedimento do café com leite. Então ele vai lançar Júlio Prestes como candidato, e já Minas Gerais, que era o percussor, era aqueles que ia ser posteriormente o candidato, se revolta contra esse feito, contra esse pacto quebrado entre São Paulo e Minas Gerais, e vai apoiar a Aliança Liberal incorporada por Getúlio Vargas e João Pessoa. Porém, vale a gente ressaltar que esse foi um momento muito difícil nas eleições, porque as eleições eram bastante fraudulentas, ou seja, existiam muitas fraudes nessas eleições. Professor, e como aconteciam essas fraudes? Eram votos fantasmas, aconteciam muitos votos fantasmas que não tinham a existência de pessoas, sem falar do voto obrigado. As pessoas que tinham as grandes propriedades obrigavam aquelas pessoas que trabalhavam lá e que tinham direito ao voto votar no candidato que seria propício para ele, e também a questão do curral eleitoral, que acontece até as nossas atualidades.
Então, continuaram sendo utilizados alguns mecanismos que, consequentemente, com essas fraudes, levaram Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, a assumir o governo, ou seja, a ganhar as eleições, entre aspas. Entretanto, o desgaste desse governo começaram a se associar e também a questão do desgaste econômico. Vamos lembrar aqui comigo que eu falei inicialmente que o Brasil estava passando por um processo de crise. Então, os operários, a massa da população vai começar a se revoltar e fazer alguns feitos contra esse procedimento de revolução. Então, a partir desse momento que vai se lançar alguns primórdios para que assim pudesse organizar toda essa questão fraudulenta das eleições, as pessoas começam a contestar as eleições, levando assim, fazendo disso uma motivação para questionar o resultado daquelas eleições. Então, isso era apenas uma motivação que estava se faltando para que assim eles pudessem criar um aspecto de revolução, de pedir que essa pessoa, Júlio Prestes, que era aquele que estava à frente do governo, saísse disso. Mas ainda aconteceu um fato mais determinante para isso, que foi a morte de João Pessoa. Aí você pode perguntar, professor, quem era João Pessoa? O vice de Getúlio Vargas, que era candidato também, tinha perdido as eleições. Então as pessoas começaram a associar, principalmente a oposição, a associar essa morte de João Pessoa a aqueles critérios das eleições. Então as pessoas começavam a dizer que tinha sido a própria situação, ou seja, aqueles que estavam no governo que tinham mandado matar João Pessoa. Entretanto, de acordo com as pesquisas que foram realizadas e tudo mais, verifica-se que não foi. João Pessoa foi morto por uma questão regional e não foi nenhuma questão política, foi uma questão pessoal. Morto por João Dantas, que era um político aqui na Paraíba, e João Dantas tinha tido umas suas fotos e algumas cartas como se fosse divulgado aqui na Paraíba, e um desses organizadores tinha sido João Pessoa. Então ele, com raiva, foi lá e matou João Pessoa. Aqui a morte aconteceu. Entretanto, a situação vai usar esse fator como algo determinante para tomar o governo. Então, falando dessa morte, as pessoas começaram, principalmente nos aspectos populares, a reivindicar que Júlio Prestes, que era aquele que estava no governo, desse uma explicação sobre a morte de João Pessoa. Então, aqui no texto eu coloquei, o governo de Vargas tem início em 1930, que é quando vai acontecer esse processo de revolução, e a gente vai entender. E a Revolução de 30 é o nome do movimento, tendo um caráter mais semelhante de um golpe de Estado. E a gente vai entender por que esse golpe de Estado aconteceu e está associado a esse processo de revolução. Então, com essa agitação popular que acontecia no Brasil, em virtude da morte de João Pessoa, como eu já mencionei para vocês, obrigou a oposição a se mobilizar, tendo como lema: façamos uma revolução antes que o povo faça. Essa frase é uma frase muito determinante a nível da história do Brasil. Na maioria das vezes que cai sobre essa República do Café com Leite no Enem, ela vai explorar essa frase, que vai se tornar um auge. Aí você pode dizer, professor, e o que significa essa frase? Façamos uma revolução antes que o povo faça. Significa mostrar as pessoas descontentes com a política do Brasil e a política do café com leite. Então, Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais, vai pronunciar essa frase justamente para desordenar o governo de Júlio Prestes. Aí você pode perguntar, e por que ele queria isso, se era o governo do café com leite? Justamente pela questão da desordem que tinha ocasionado o rompimento entre São Paulo e Minas Gerais. Bom, pessoal, então, em 24 de outubro, o poder estava totalmente nas mãos da Aliança Liberal, ou seja, nas mãos de Getúlio Vargas. Então passa-se a República Velha, que fica conhecida como República Velha ou República do Café com Leite, para trás. E a partir do momento que Getúlio Vargas assume, ele vai incorporar esse momento do Brasil como República Nova. Então o Getúlio Vargas ele vai se instaurar no poder, entretanto, vale salientar que não é um poder fixo, é um poder provisório. E esse poder provisório a gente vai estudar ele
na nossa próxima aula. Entretanto, Getúlio Vargas ele vai ser um líder totalmente articulador em 1930. Em que sentido essa articulação? Na organização do governo, para que assim ele pudesse, consequentemente, ter os apoios populares e, além dos seus apoios populares, ter a população ao seu lado no âmbito agrário, no âmbito da urbanização, ou seja, várias coisas vão acarretar Getúlio Vargas para que assim ele pudesse assumir o governo não mais de uma forma provisória, mas sim de uma forma efetiva. Mas em 1930 será ainda de uma forma provisória. O texto que eu coloquei aqui para vocês, Passo para uma Revolução. Para as eleições de 1930, como eu já mencionei para vocês, houve um racha entre a elite política de São Paulo e a elite de Minas Gerais, ocasionando essa revolução e o adentramento de Getúlio Vargas, que dominava o rumo do país quase como uma instituição da República. O presidente Washington Luiz lançou como candidato, como eu já falei para vocês, apadrinhado, claro, Júlio Prestes. A formação da Aliança Liberal uniu a oligarquia de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, lançando Getúlio Vargas e João Pessoa, como eu já incitei para vocês a questão da organização. Professor, qual será a nossa atividade hoje do dia? Eu não irei mandar atividade impressa para a escola essa semana. Por quê? Preste atenção. A gente não terminou o conteúdo, a gente só viu uma parte. Eu vou gravar de parte em parte para que vocês não fiquem com muito conteúdo para ver, certo? Então hoje é só a Revolução de 30 e os antecedentes de 1929. A atividade de casa vai ser um documentário que eu irei passar sobre essa revolução e vocês irão assistir. Faz um trecho, não precisa de um longo texto, porque eu sei que vocês estão com muita atividade para fazer. Faz um pequeno texto e envia para mim no meu WhatsApp falando dessa Revolução de 30. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Estou morrendo de saudade de vocês, doido para ver vocês e, consequentemente, a gente retornar à nossa rotina normal. Um abraço e até a próxima aula.